Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do Educar com Sapiência. E essa é uma tentativa de retorno aqui, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. As nossas conversas, que a ideia inicial era a gente ter conversas diárias e, enfim, né, com tudo que a gente veio fazendo por aqui, eu fui deixando para quando as coisas entrassem num ritmo tranquilo. Minha expectativa era de que as coisas entrariam num ritmo tranquilo quando a gente começasse a academia esse ano. E quando a gente tinha começado a academia há uma semana, a vida de todo mundo mudou aqui no Brasil. E agora não existe mais ritmo tranquilo para ninguém, né? Mas eu resolvi gravar, não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Gravar mais, ou todos os dias, ou uma vez por semana. Mas eu queria falar sobre isso de como é que a gente faz, né, para encontrar forças. E eu queria deixar bem claro, assim, que eu não estou falando aqui como alguém que quer explicar ou ensinar para os outros porque está tudo bem, né? Eu tenho vivido muito com essa digamos que essa pressão assim interna, né, de o que eu vou fazer para ajudar as pessoas. Até na semana passada, muitas pessoas falaram comigo assim, olha, nesse momento as famílias estão precisando muito de ajuda porque estão com as crianças em casa. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a meio que travar, assim, em questão mental mesmo, porque sabe quando você não está dando conta de lidar com as questões, assim? Eu sei que nós já sabíamos que o coronavírus ia chegar no Brasil, a gente, pelo menos, eu sei que muita gente desacreditava, né? Muita gente achava que era bobeira, mas eu já levava a sério fazia algumas semanas isso. Então, digamos que psicologicamente eu já sabia, né? Mas uma coisa é a gente achar que vai ser assim e imaginar, outra coisa é quando tudo começa a acontecer mesmo, né? Aqui na minha vida isso resultou em muitas mudanças, especialmente com relação às expectativas que a gente tinha para esse ano. Esse seria, como eu comentei já com o pessoal da academia, esse seria ou não sei dizer, o ano do nosso casamento. E como vocês podem imaginar, as coisas estão suspensas, né? Então, no começo foi bem difícil lidar com isso, de tudo que a gente já tinha resolvido, tudo que a gente já tinha corrido atrás e fechado, e a gente ter que não somente mudar de planos. Acho que uma coisa é quando a gente precisa mudar de planos, outra coisa é quando você absolutamente não sabe o que fazer, né? Porque ninguém sabe nesse momento como vai ser. Então as pessoas ficam assim, será que não é melhor adiar? Mas a gente nem sabe exatamente quando tudo isso vai passar, né? Enfim, então no nosso caso, no começo foi bem difícil lidar com esse... não só a frustração, né, dos sonhos todos indo por água abaixo, mas também as incertezas de e agora o que a gente faz? Porque isso envolve questões financeiras, envolve a vida de outras pessoas, né? E aí também, em meio a tudo isso, lidar com preocupações com relação a questões de saúde, né? E pequenas decisões que a gente tem que tomar com relação a tudo isso. Na verdade, no sábado passado a gente viveu um momento muito legal, muito bonito, porque seria a oficialização, né, do nosso noivado. E no final a gente ficou a semana toda sem saber se nós poderíamos ir ou não para casa dos meus pais. E um dia antes nós decidimos que não iríamos mesmo, porque de fato não seria prudente. E no final nós resolvemos fazer um momento
online, como quase tudo que está acontecendo aqui na nossa vida, né? E foi muito legal, muito emocionante. Eu realmente fiquei muito feliz porque a gente vai poder começar tudo isso. A gente já tinha, óbvio, há muito tempo o nosso compromisso de casamento, né? Mas é diferente quando a gente pode finalmente colocar, né, as alianças e ter esse momento da bênção dos pais. Então, foi muito bom tudo isso. Então, assim, imaginem vocês, eu creio que muita gente está passando por isso de assim, como é que acontece quando você tem que levar a vida adiante e você não encontra forças? Quem me segue há um tempo, nas conversas para um café ou nos outros projetos que a gente fez aqui, eu já contei algumas vezes que eu lidei, na verdade eu lido com isso, né, da questão de depressão. Claro que nunca mais eu precisei lidar como foi quando eu tive mesmo a primeira crise, que eu nem sabia o que era, e demorou muito tempo até eu entender, até eu perceber que eu precisava tomar providências, lidar com isso. Mas, é claro, volta e meia eu tenho que voltar a lidar com essas questões. E eu falei para vocês no título aqui, né, que eu queria falar sobre algumas estratégias para quem precisa encontrar forças. E eu estou contando isso porque, assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa pensar, se você é uma dessas pessoas, eu sei que tem gente que tá bem, eu tenho amigos, assim, amigas que estão super bem, aproveitando o tempo para resolver a vida em casa e, enfim, né, colocando muita coisa em dia. Eu fico feliz pelas pessoas que estão bem, mas eu sei que muita gente não está, quer seja pelas preocupações com questões financeiras que vêm por aí, quer seja por questões de saúde, quer seja por questões de repente, mudanças que a gente não tinha se preparado para enfrentar. Mas uma coisa que eu acho é que a gente precisa ter em mente que o peso de eu preciso ser forte nesse momento para dar força para os outros é um peso que a gente não dá conta, nós não fomos criados para carregar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos momentos, se eu entro lá no Instagram do Educar com Sapiência, eu vejo muitos dos produtores de conteúdo, assim como eu, dos influenciadores, né, o pessoal que tem muitos seguidores, ou preparando alguma coisa, ou gravando, ou fazendo, né? E fica aquela sensação de, meu Deus, eu devia estar fazendo alguma coisa nesse momento para ajudar as pessoas. E aí você para e pensa, gente, mas eu não devia, não. Nenhum de nós precisa necessariamente, nesse momento, ser aquele que vai dar direção para os outros. Eu acho que isso é uma coisa boa de se pensar, sabe? Porque eu vejo pessoas dizendo assim, eu preciso ser forte nesse momento para, enfim, dar forças para alguém, né? Da família, ou dar forças para aqueles que me seguem, ou dar forças, enfim. E, gente, se você assume para você o peso de ser a pessoa forte para dar forças para os outros, eu acho que em algum momento você pode colapsar, assim, sabe? Na verdade, nenhum de nós vai ter condições de ser quem vai dar força para os outros. Pensa bem, uma coisa é nós decidirmos ser fortes. Eu tenho falado muito sobre fortaleza. Quem acompanha também os e-mails, já contei o porquê que a virtude da fortaleza é tão importante para mim, o quanto eu já aprendi a ser forte nessa vida, sim. Mas a nossa força tem um limite, gente. E existem momentos em que a gente vai estar bem
E por graça de Deus, Ele vai usar nossa vida e nossa força que Ele nos deu para fortalecer e encorajar outras pessoas. Mas isso não tem que ser uma constante. Nenhum de nós precisa ser referência constante de força para os outros. Existem momentos em que você não vai estar bem. Existem momentos em que, como esse que eu estou passando, eu não tenho condições no momento de me colocar como referência, como, eu vou agora, nesse momento eu preciso encorajar as pessoas. Eu até tenho lidado com uma certa pressão, assim, de... Esse é um momento, a gente tem as atividades da Academia Kids agora, né? Então tem atividades para as crianças, tem as aulas para as crianças. Então a primeira reação, eu acho, no começo de tudo isso foi: nossa, eu deveria agora intensificar, né? Fazer mais aulas para as crianças, para poupar os pais de algum tempo, assim, né? Que eles não vão precisar estar direto com as crianças. Ou eu deveria preparar mais atividades, alguma coisa assim. E eu acho que acaba... isso talvez seja uma expectativa que eu criei, mas talvez seja expectativa do pessoal também, assim, né? Nossa, ainda bem que tem a academia, agora a gente vai poder ter atividades, enfim. E esse é um peso, assim, que quando você começa a receber isso sobre você, a coisa vai ficando insustentável. Então, o tempo todo eu tenho que pensar assim: não, calma. Eu tenho lembrado daquele texto que diz que aquilo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E é por isso que eu queria falar de encontrar forças nesse momento em que eu pessoalmente não tenho. E até gravar isso aqui pra vocês. Ontem eu já gravei e, enfim, eu achei que não ficou bom. Eu falei, hoje eu vou levantar e vou falar novamente de uma outra forma. Então, a primeira coisa que eu queria sugerir é assim: não coloca sobre você a expectativa de que você tem a obrigação de ser forte pelos outros. E aí, isso porque a gente não dá conta, né? Nós não fomos criados para isso. E aí vem o segundo, que eu acho que é buscar forças em quem realmente pode te dar forças. Isso é bastante óbvio e muita gente tem dito isso, né? Sobre encontrar forças no Senhor. E eu vou dizer que eu acho que não é tão simples assim. Especialmente quem lida com questões mais profundas, envolvendo questões de depressão ou algo assim, a gente não pode simplesmente reduzir a vida assim: é só você buscar forças no Senhor, porque é difícil explicar, viu, gente? Quando as pessoas nunca passaram por isso, assim, de que não é falta de confiança no Senhor, não é você achar que Ele não vai resolver. É claro, todos nós estamos em conflitos de fé agora, né? De o tempo todo ter que voltar e pensar: não, preciso realmente confiar em Deus. Mas quando você conversa com alguém que tenta simplificar tudo, você está sem forças e a pessoa: não, imagina, você tem que fazer tal coisa. Aquilo parece que pesa mais, sabe? Quando você conversa com alguém que minimiza aquilo e fala: não, imagina, não é assim e tal. Então, a ideia, quando eu falo de buscar forças no Senhor, não é só de buscar forças para você mesmo. É de acreditar que é Ele quem vai cuidar daqueles que estão ao seu redor. Por isso que eu disse na primeira prática ali, ou estratégia, que você não tem que carregar sobre você o peso de ser força para os outros. O que você precisa é lembrar de confiar isso nas mãos de Deus. Se você se preocupa com os seus pais, se você se preocupa com os seus filhos, se você se preocupa com seu esposo, seus amigos, você lembrar de colocar a vida deles na presença de Deus, porque Ele é quem realmente pode cuidar. A gente tem providências que a gente toma, mas nenhum de nós pode garantir absolutamente nada. Então, eu acho que o melhor jeito de você cuidar das pessoas é você
confiar tudo nas mãos de Deus e pedir a Ele que seja a força que cada uma das pessoas precisa nesse momento. Isso, gente, tira um peso muito grande e muitas vezes o fato da gente tomar essa atitude acaba ajudando a gente a ser essa pessoa, entende? Mais forte, porque às vezes a gente, esse peso de tentar ser força para os outros, deixa a gente sem forças. Olha que coisa, né? Então essa é a minha sugestão, assim, de que a gente coloque tudo nas mãos de quem realmente pode cuidar, acreditando que é só ele. Às vezes, digamos assim, que você conhece alguém que está precisando de forças nesse momento, alguém que está abalado psicologicamente. Quando você coloca isso tudo diante de Deus e pede que Deus ajude essa pessoa, talvez ele vai usar uma outra pessoa para dar forças para essa pessoa, entende? Não você. E tá tudo bem, né? Eu tenho pensado isso assim, né? Quando você pensa, gente, será que eu devia estar gravando, devia estar produzindo materiais? Mas tem tanta gente que tem se levantado para produzir materiais e ajudar as famílias, que eu não tenho por que ficar angustiada pensando que, enfim, precisaria eu estar fazendo isso. Deus vai usar a vida de outras pessoas, né, para tomar essas providências. Então, feito isso, terceira estratégia, eu queria falar umas coisinhas mais práticas, que eu acho que ajudam. Se você está nessa situação de precisar encontrar forças em meio à falta de forças. A primeira delas é tentar conversar com as pessoas sobre o que você está passando e vivendo. Aqui, eu não quero dizer exatamente ficar desabafando nas redes sociais, sabe? Porque eu acho que quando você faz isso, primeiro que você não conhece todo mundo que está ali, são raras as pessoas, né, que realmente tem um perfil nas redes sociais que seja bem restrito e sejam ali só pessoas que são seus amigos próximos. Em geral, a gente vai sendo seguido por pessoas, muita gente, né? Então, eu não acho muito proveitoso, sabe, a gente ficar tentando desabafar nas redes sociais por duas razões. Primeiro, porque ali vai ter muita gente que também não vai estar preparado para lidar com isso. E segundo, que você não vai ter o retorno necessário. É diferente você desabafar ali, ficar alimentando isso, né, de ficar contando nas redes sociais todos os seus problemas, e você conversar com alguém que realmente, alguém com quem você pode ter uma conversa sobre tudo isso, né? E aí, uma sugestão que eu faço assim, é você procurar conversar com pessoas que tentam simplesmente entender o que você está passando. O que acontece é que, como eu falei, muita gente tenta dar soluções, e às vezes a gente não vai precisar de soluções porque ninguém vai ter soluções, né? A gente precisa mais poder, às vezes, chorar junto com as pessoas, às vezes simplesmente poder compartilhar, né, os problemas. Hoje eu estava falando com uma das meninas e ela contando todas as preocupações que ela está vivendo, eu contando as preocupações que eu estou vivendo, e a gente respira e a gente concluiu pensando, nós precisamos orar uns pelos outros para a gente encontrar forças juntos. Eu acho que é basicamente esse tipo de conversa que ajuda a gente, porque primeiro ajuda a gente a lembrar que não somos só nós que estamos passando por dificuldades. Todo mundo está, de alguma forma ou de outra, e isso ajuda a gente a ter uma perspectiva melhor da situação, né? Às vezes quando a gente acha que só a gente está sofrendo o negócio pesa mais, né? Mas quando você começa a olhar para as dificuldades que cada um está enfrentando, você começa a se preocupar mais com o todo, assim, né? E menos com a sua causa específica. Eu acho que isso ajuda bastante a gente. E você saber que alguém simplesmente entendeu, né? Que aquilo está difícil para você e que, enfim, a pessoa te compreende.
Algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não tenho com quem conversar, porque todo mundo com quem eu vou falar não me ajuda nesse momento. Esse é o momento que a gente lembra como é bom a gente ter Deus, né? Poder conversar com Ele, saber que Ele, mais do que ninguém, entende tudo que a gente está passando. Você não vai ver nunca Deus falando assim, ai, 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 você devia estar sendo forte, olha, vamos lá, levanta a cabeça. Deus não vai ficar dizendo isso. Deus é aquele que se coloca ao nosso lado e que entende tudo que nós estamos passando em cada momento e conforta o nosso coração. Muitas vezes a gente começa a falar com Ele, às vezes sem ter nem o que dizer, sem nem saber o que dizer, e aos poucos aquela paz vai vindo, né? De saber que Ele sabe muito bem e Ele é quem vai cuidar de todas as coisas. Então, a minha primeira estratégia aqui é não tentar, né, ser referência, ser força, ser solução da vida das pessoas, não se colocar nessa posição. Segundo, buscar forças para a sua vida e para a vida das pessoas que estão perto de você, em quem realmente pode ajudar, que é o Senhor. Terceiro, buscar ter conversas com pessoas que te conhecem, que podem compartilhar com você esse momento e se colocar ao seu lado no momento que você está vivendo. E aí a gente tem que dar graças a Deus pela tecnologia, né? Porque no momento em que está todo mundo em casa e a gente não pode sair, a gente pode ter conversas bem produtivas uns com os outros pela internet mesmo. O quarto aspecto ou estratégia que eu acho que é bastante prático e importante é o de alimentar a nossa mente com os pensamentos corretos. Eu acho que esse é um exercício de autocontrole, gente. Às vezes no material, né, do Valores e Virtudes, eu falo sobre o autocontrole com relação aos pensamentos. A gente sempre pensa que autocontrole tem a ver com raiva, né, ou com gula, enfim, mas o controle dos pensamentos é um negócio muito importante. E você pode perceber isso quando o seu pensamento começa a ir numa direção que você vê que está ficando muito mórbido a situação. Então, naquele momento, você tem que pensar assim, não, eu preciso pensar em outra coisa. Sabe quando você começa a se desesperar com as preocupações? Eu tenho pensado muito naquele texto bíblico, né? De não se preocupar com o dia de amanhã, especialmente aquela frase, basta cada dia o seu mal. Que coisa terrível, né, gente? Como a gente tenta sofrer por um mal que ainda não veio. Eu falo isso como alguém que faz muito isso, assim. E que exercício de autocontrole que a gente precisa para cada vez que você percebe que o seu pensamento está trazendo angústia por algo que diz respeito ao dia de amanhã, você pensar assim, Deus, eu vou deixar o dia de amanhã nas tuas mãos, eu vou lidar com o que eu tenho para lidar no dia de hoje. Isso é algo realmente muito importante, porque até no domingo aqui no nosso culto doméstico a gente estava falando sobre a questão de guardar a nossa mente, né? Guardar o nosso coração. A gente não ficar expondo a gente mesmo àquele espiral descendente, né? Que a gente começa com um pensamento e daqui a pouco a gente não consegue levantar da cama, gente. E trocar de pensamento é muito importante. Eu lembro quando comecei a conversar com o Paulo lá em 2018, e a gente conversando sobre algumas coisas, e ele me falou sobre isso, né, de trocar de pensamento. Quando você vê que você está pensando algo que está te fazendo mal, você decide pensar outra coisa. E esse é um exercício mesmo, eu estou usando a palavra exercício porque é isso. Não adianta você pensar que é uma coisa assim, eu não consigo trocar de pensamento. Isso a gente é uma questão de determinação, assim, não consigo agora, mas se eu ficar, cada vez que vem um pensamento ruim quanto ao dia de amanhã, eu pensar em algo mais prático do dia de hoje e ter esperança de que o dia de amanhã está nas mãos de Deus,
isso vai me ajudando até que isso se torne uma prática, né, na minha vida. Então, minha quarta sugestão é essa: você trocar de pensamento, sempre. Alimentar a sua mente com informações e pensamentos que dizem respeito ao que você precisa fazer hoje, não ao que pode acontecer amanhã, porque isso realmente, gente, destrói a mente da gente de um jeito assim impressionante. E finalmente o último é uma mais prática ainda, que é a questão das pequenas rotinas que ajudam bastante a gente. Hoje foi um dia que eu acordei muito mal assim, já com essa sensação de não vou conseguir enfrentar o dia de hoje. Então, a tentação que a gente tem é de se entregar, né? Assim, eu vou ficar deitada aqui, vou esperar tudo isso passar, que a gente sabe que não vai passar, né? E você ficar deitado não vai resolver nada. Então eu apelei para isso, essas pequenas rotininhas matinais que a gente cria, que ajudam a gente assim, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou tomar água, eu vou levantar, vou até a cozinha, vou preparar o café, vou tomar o café e ler a Bíblia. Essa sequência minha de todo dia, assim, ajuda muito a levantar de manhã, sabe? Porque eu já falei pra vocês, né? Tem uma aula no YouTube, Os Hábitos das Famílias Eficazes, em que a gente fala sobre isso, sobre como a rotina matinal ajuda quando você está passando por alguma coisa e você tem a sensação de estar perdido, assim. Então você tem aquela sequência, até as crianças, isso ajuda muito as crianças, porque tá todo mundo sem saber o que fazer, mas todo mundo sabe que pelo menos o jeito de começar o dia vai ser aquele. É uma coisa simples, assim, sabe? Alguma coisa que você possa realmente fazer. Então, você pode levantar, tomar um copo de água, ir ao banheiro, depois fazer o café, ou qualquer que seja a sua sequência. A minha, em geral, é tomar água, abrir a janela, ir ao banheiro. Então, mas algo assim que seja mesmo 5 passos. Escolhe 5 rotininhas, assim, 5 atitudes. O que você vai fazer todo dia quando você acorda? Tem gente que acorda e, sei lá, eu me espreguiço primeiro, depois eu tomo água, depois o terceiro passo enfim, sabe? 5 coisinhas assim que dão ajuda para você começar o dia no modo automático. Porque quando a gente começa, depois que você concluiu essas 5 coisas, fica bem mais fácil arrumar o restante, sabe? Claro que eu digo isso especialmente pensando em quem precisa nesse momento, né, de um apoio assim. Porque às vezes a gente pensa, eu vou simplesmente confiar em Deus e esquece que às vezes existem medidas práticas que Deus providencia para nos ajudar, né, a lidar com essas situações e esses momentos. Então, eu queria terminar dizendo que uma das providências que eu pensei aqui, que poderia ajudar, quem lembra do início do ano, nós fizemos aquele desafio do tempo presente. Eu estava até pensando, que ironia, né, gente? Eu criei um desafio para inspirar as pessoas a terem mais tempo em família e agora o que todo mundo mais tem é tempo em família. Mas no desafio do tempo presente, eu liberei os planos de aula do Estudo das Virtudes de modo gratuito e eu vou retomar aquele mesmo... a mesma estratégia que a gente usou. Eu tinha dito que não faria mais nenhum projeto aberto assim, né? Esse ano eu deixaria só para dedicar tempo ao pessoal que está na academia. E realmente eu tenho bastante coisa para fazer da academia, então simplesmente eu vou liberar, tá bom? Lá. Não vamos ficar enviando convite para quem se cadastrar. Eu vou passar um link em que você já, se você não teve acesso, né, ao material, você já clica lá e se cadastra no Nutror e já tem acesso. Esse não é o material completo, ele é só a história com o plano de aula e sugestão de atividades, mas
Coloquei um desconto também para quem quiser adquirir o material que vem com o material das crianças, ilustrações para colorir, atividades de passatempo e essas coisas. Então, espero que seja proveitoso para ajudar quem está em busca de material. Você pode usar uma lição por semana, se você quiser. Tem bastante sugestão de atividades ali. Então, espero que seja algo que ajude também a aproveitar esse momento para ensinar as crianças e ajudá-las, né, nessa questão de desenvolver um coração virtuoso. E ajudar a gente também, né? A história das ervilhas é algo bem consolador nesse momento, né? Em que a menininha tá ali dentro de casa e não pode sair. E eu estava pensando que é realmente uma história que renova nossa esperança, assim, né? De que de algum jeito Deus vai tomar providências para fazer florescer na nossa janela aquilo que nos faz ter alegria e olhar de novo com o coração grato para aquilo que nós podemos neste momento viver. Espero que todos vocês estejam bem, continuem bem e espero que eu consiga continuar aqui esses áudios, porque eles me animam também. Quando eu acabo conseguindo gravar, eu fico mais até motivada ao trabalho que vem em seguida. Então, que Deus nos ajude a continuar animando uns aos outros e sendo força uns para os outros, na medida que Ele permitir que assim seja, né? Até mais então, gente. Nos vemos por aí, tá bom? Um abraço.